Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece se silenciar. As portas se fecham, pessoas se afastam e nos vemos em um lugar de profunda solidão. Mas e se esse isolamento não for um castigo, e sim um chamado? E se Deus estiver te separando não para te enfraquecer, mas para te fortalecer? O que estou prestes a compartilhar pode trazer clareza para a sua situação. Se você está passando por um período em que sente que Deus o afastou de tudo o que era familiar, isso pode ser esmagador, especialmente quando você não consegue entender o motivo dessa separação. No entanto, há momentos em que Deus escolhe retirar certas pessoas e coisas da nossa vida. Isso não acontece com todos, mas apenas com aqueles que foram chamados para algo maior, aqueles que podemos chamar de escolhidos. Quando Deus deseja levantar alguém para cumprir um propósito grandioso ou usá-lo de maneira poderosa, Ele o conduz por um caminho sagrado, diferente do comum. Esse é o seu protocolo, um processo de preparação e treinamento para aqueles que Ele quer usar para manifestar sua glória. Se nesta fase da sua vida você tem enfrentado rejeição, percebendo que as pessoas ao seu redor parecem distantes, ou até mesmo que aqueles em quem confiava se afastaram, saiba que isso faz parte do plano divino. O isolamento não é um castigo, mas sim um propósito de Deus para você. Há razões espirituais profundas por trás disso. Pode ser difícil agora, mas no final você verá que foi uma honra ter sido escolhido pelo Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que passaram por períodos de solidão antes de serem grandemente usados por Deus. José, Moisés, Davi e o próprio Jesus viveram essa realidade e se tornaram instrumentos poderosos nas mãos do Pai. O seu caso não é diferente. Por que Deus permite essa temporada de isolamento? Primeiro, Deus está treinando você para um chamado maior. Cada ser humano tem um propósito definido por Deus. Ele não o criou sem um motivo específico. E para que você cumpra o seu chamado, é necessário passar por um processo de preparo. Esse treinamento nem sempre será fácil, mas é essencial para torná-lo apto para o futuro que Ele reservou para você. Talvez você tenha começado de forma humilde, sem grande destaque, mas chega um momento em que Deus requer separação para moldá-lo conforme sua vontade. Esse aperfeiçoamento só pode acontecer quando você é retirado de tudo o que pode servir como distração. E apenas Deus pode discernir o que realmente está impedindo o seu avanço. Mesmo que você já esteja servindo ao Senhor da melhor forma que pode, há algo maior escrito sobre você no livro do seu destino. Você foi chamado para um propósito mais elevado e não chegará lá apenas com sua força ou conhecimento. É por isso que Deus o leva por uma fase de treinamento. Pode não ser fácil, mas, no final, valerá a pena. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, nos ensina que a disciplina nunca é agradável no momento em que ocorre. Pelo contrário, pode ser dolorosa. No entanto, com o tempo, aqueles que passam por esse processo colhem os frutos de uma vida justa e alinhada com a vontade de Deus. Podemos ver esse princípio na vida de Paulo e Barnabé. Eram homens dedicados ao serviço do Senhor, pregando a palavra aos perdidos e compartilhando tudo o que tinham com os irmãos. Eles cumpriam fielmente o chamado ministerial, mas chegou um momento em que Deus exigiu uma separação mais profunda para uma missão específica. Atos, capítulo 13, versículo 2, relata que, enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." Esse versículo nos mostra que, às vezes, Deus não exige um afastamento total das pessoas ou das atividades em que estamos envolvidos. No entanto, Ele pode nos conduzir a permanecer em uma determinada fase até que estejamos prontos para um novo nível. Cada etapa do crescimento espiritual
exige um grau maior de poder e conhecimento. Foi por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículo 29, que ninguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens sem antes amarrá-lo. O isolamento pode ser um sinal de que Deus está preparando você para um novo nível de capacitação espiritual. Segundo, Deus quer que você o conheça como Jeová. Quando estamos cercados por pessoas, é fácil depender delas para suprir nossas necessidades. Mas quando enfrentamos um momento de escassez, sem ninguém para ajudar, somos levados a buscar refúgio em Deus. Muitas vezes, o Senhor usa o isolamento para chamar nossa atenção para Ele e nos ensinar a confiar exclusivamente nele. Muitos crentes acabam se distanciando de Deus quando começam a confiar apenas em sua própria força para obter o que precisam. No entanto, Deus tem formas de nos lembrar de sua soberania, e o isolamento é uma das maneiras que Ele usa para nos reconectar com sua presença. O exemplo de Jó ilustra bem essa verdade. Ele era um homem íntegro e justo diante de Deus, mas quando Satanás o atacou, perdeu tudo o que tinha. Qualquer pessoa poderia passar por uma crise semelhante, mas o que diferenciava Jó era sua fé inabalável. Em meio à sua dor, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Isso demonstra que, através do isolamento, Jó experimentou Deus de uma maneira completamente nova. Essa lição também é reforçada em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, onde Deus lembra ao povo que os humilhou, permitindo que passassem fome, para depois sustentá-los com o maná, um alimento que eles nunca haviam conhecido antes. Isso nos ensina que, em nossas temporadas de escassez e isolamento, Deus está nos guiando para algo maior, nos ensinando a depender totalmente dele. Deus permite certas experiências em nossa vida para nos ensinar que o verdadeiro sustento não vem apenas do pão, mas da palavra que procede dele. A vida verdadeira é alimentada pela comunhão com o Senhor. Quando buscamos a Deus por ajuda, Ele frequentemente nos conduz por uma fase de preparação, onde aprendemos que estar em sua presença é mais essencial do que qualquer necessidade material. Se Deus o separou para um tempo de isolamento, uma das razões pode ser que Ele deseja que você o conheça como seu provedor. Mais do que suprir necessidades físicas, Ele é a fonte de paz, alegria, favor, poder e conhecimento. Muitas vezes, Deus só consegue chamar nossa atenção ao nos afastar daqueles em quem costumamos nos apoiar. Davi compreendeu essa verdade e declarou no Salmo 121, versículo 1 ao 2, "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Deus quer que você o reconheça como sua única e verdadeira fonte em todas as áreas da vida. Por isso, Ele nos chama a permanecer em silêncio e confiar nele. Terceiro, Deus está te preparando para um reforço espiritual. Como cristãos, sempre precisamos ser renovados e capacitados para conquistar novos desafios. Independentemente da área em que atuamos, não podemos lutar as batalhas de hoje com a força de ontem. É por isso que a Bíblia nos ensina que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Em sua caminhada, chegará o momento em que Deus o levará a um período de fortalecimento. Você pode estar indo bem espiritualmente, mas o Senhor deseja que assuma uma nova responsabilidade, e isso exige um novo nível de capacitação. Talvez Deus já tenha lhe dado uma direção para o seu futuro, mas também tenha lhe instruído a esperar. O tempo de espera é um tempo de fortalecimento. Durante esse período, Deus nos separa das distrações para nos preparar para aquilo que está por vir. Jesus ensinou isso aos discípulos em Lucas 24:49, dizendo: "E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
Permanecei, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Seja no ministério, nas finanças, na saúde ou em sua carreira, Deus deseja capacitá-lo para algo maior. Mas para isso, você precisa passar tempo com Ele, buscando sua presença através da oração e do estudo da palavra. Assim como os discípulos que obedeceram a Jesus e permaneceram no cenáculo, no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo e receberam poder. Como resultado, a igreja cresceu e 3.000 pessoas foram acrescentadas naquele dia. Quando Deus nos isola, muitas vezes é porque o que Ele planejou para nós requer um nível maior de unção e autoridade. Por isso, Ele nos afasta das distrações para nos fortalecer e nos preparar para algo grandioso. Elias passou por uma experiência semelhante quando encontrou Deus no deserto. Depois de ser alimentado pelo anjo do Senhor, ganhou forças para caminhar 40 dias e noites até o Monte Sinai, onde teve um encontro transformador com Deus. Após esse período, ele foi preparado para um novo nível de propósito em sua jornada. Sempre que Deus nos conduz ao isolamento, é porque está nos preparando para algo maior. Ele nos afasta do barulho e das distrações para que possamos focar no que realmente importa. Quarto, Deus deseja sua consagração. Na caminhada cristã, existem diferentes níveis de entrega a Deus. No início, muitas vezes misturamos práticas mundanas com nossa fé, mas chega um momento em que o Senhor nos chama para uma separação completa. Esse é o tempo de decisão, seguir a luz ou permanecer nas trevas, escolher entre a santidade ou o mundanismo. Nesse processo, Deus nos revela que há diferentes dimensões para conhecê-lo. A Bíblia nos mostra que os israelitas viam apenas os atos de Deus, enquanto Moisés conhecia os seus caminhos. O diferencial estava na busca espiritual. Deus não deseja que sejamos cristãos superficiais. Ele quer que entremos em um relacionamento profundo com Ele e compreendamos seu poder e caráter. Por isso, quando Deus nos separa, Ele nos afasta de tudo o que contamina nossa vida e impede uma comunhão íntima com Ele. A consagração não significa apenas deixar de lado práticas impuras, mas também nos envolver em hábitos espirituais que nos mantêm alinhados com Deus, como oração, adoração, intercessão e estudo da palavra. Cada pessoa tem um chamado único, e apenas na presença de Deus podemos discernir as particularidades da nossa consagração. Na Bíblia, os israelitas tinham restrições alimentares específicas como parte de seu compromisso com Deus. Da mesma forma, ser consagrado nos aproxima mais do Senhor. O Salmo 50, versículo 5 diz: Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio do sacrifício. Quando Deus nos separa, Ele tem um propósito profundo, nossa santificação. Vamos orar. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti hoje, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Sei que nada acontece sem o Teu propósito, e se estou passando por uma temporada de isolamento, creio que é porque tens um plano maior para a minha vida. Senhor, mesmo quando não entendo os Teus caminhos, escolho confiar em Ti. Sei que estás me preparando, fortalecendo e me levando para um novo nível de fé, conhecimento e autoridade espiritual. Ajuda-me a enxergar este tempo não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento e intimidade contigo. Espírito Santo, enche meu coração de paz e perseverança. Que toda solidão seja transformada em comunhão contigo. Que toda dúvida seja substituída por fé inabalável. Que todo medo seja dissipado pela certeza de que Tu estás comigo em cada passo dessa jornada. Senhor, consagra-me para os Teus propósitos. Afasta de mim tudo o que me distrai da Tua presença e molda-me segundo a Tua vontade.
Dá-me forças para suportar este processo e prepara-me para aquilo que tens reservado para mim. Eu declaro que sairei deste tempo mais forte, mais sábio e cheio do teu poder. Sei que estás me capacitando para algo maior e que no final desta jornada verei a tua glória se manifestar em minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo no silêncio tu estás agindo. Eu confio em ti e espero com paciência, pois sei que o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Querido amigo, sei que o isolamento pode parecer um processo difícil e solitário, mas há graça suficiente para cada etapa desse caminho. Confie na misericórdia e na fidelidade de Deus para guiá-lo através dessa temporada. Enquanto passa por esse período, assegure-se de que Jesus está no centro da sua vida. Que Ele seja o autor e sustentador da sua alma, para que, independentemente dos desafios espirituais que você enfrente, sua fé permaneça inabalável. Shalom.